Giga Gigadome está de volta com as travessuras. No primeiro jogo, pegamos um garoto 2567. A vida 67 nunca nos abandona. Então, meu amor é xadrez. Vamos pular com o cavalo. Traz a Juicer. Vamos colocar nossa fé no doce, doce estilo Londres, porque a Londres é a melhor abertura. Vai ser tão bom ver mais 8 se a gente ganhar essa? Beleza, Londres é o caminho. Ele não foi para nenhuma vida Benoni, vida de garoto, vida maluca, nenhuma vida. O xadrez não está xadrezeando porque meu cérebro não está funcionando. Mas enquanto a gente puder fazer as travessuras de pular com o cavalo, acreditamos que esse é o caminho. O Mano ataca a gente. Vamos usar a Dona Dama para a defesa. O Mano captura. A gente pode capturar de volta. A gente só quer jogar sólido, fazer o roque como um bom garoto, salvar o peão e depois partir para esse ataque avançando. O Mano realmente faz o roque e não teme nosso ataque. Ele acha que pode nos desafiar, mas a gente pode pular com o cavalo. O Fish talvez tenha gostado da ideia de capturar o peão, mas a gente sempre prefere só salvar ele. Se ele vier com um ataque duplo, a gente faz o roque para defender duplamente. Ele pode trazer a dama aqui para triplo ataque, e eu não sei. Um dia a gente vai conseguir avançar. Vamos torcer pelo contra-ataque. Vamos ver. Ele está pensando. Deixa o Mano decidir que tipo de jogada ele quer fazer enquanto a gente não faz nada. Só fica de papo, beleza. Como a gente disse, ele ia partir para o ataque duplo. A gente fugiria, se esconderia atrás dos ursinhos de pelúcia e iria para a defesa dupla. Agora, a dama aqui pode ser problemática. Triplo ataque no peão. Tecnicamente, eu poderia capturar, pedir para o gordinho capturar aqui, mas não seria. Agora, dama aqui pode ser uma ideia para cutucar, ou só trocar as peças e depois jogar a dama aqui com um tempo livre para ser um Pokémon. Mas a gente vai de baraque. Então, dizemos que vamos colocar a Juicer ali. Se nos pressionarem, pulamos para dentro. Estamos prontos para empurrar, empurrar, atacar e estamos simplesmente felizes. A Juicer está triste. O cavalinho parece feliz. Mano, com uma ideia insana. Ele está dizendo, se eu pegar aqui, o Mano pode avançar o peão, discoteca na área, e a torre morre. E se eu pegar isso, obviamente o gordinho morre. Então a gente pega, avança. Eu salvo o senhor, rainha. O cavalinho morre. Mas no meu cérebro burrinho, eu achei que podia só colocar a torre aqui e partir para o ataque. Mas ele não acredita nesse negócio. Ou eu posso jogar o peão F e tentar amaciar isso. Não sei. Ele só está dizendo que é um peão de graça e você não pode pegar porque as táticas são táticas. Eu realmente quero só fazer algum tipo de jogada de rainha aqui. Cutucar o cavalinho. Pedir para ele recuar no ataque dele. Será que é pedir demais? Ser o campeão do ataque? E tecnicamente, isso nem ataca porque você não consegue salvar. Isso foi meio bobo. Talvez ele tenha estragado. Então estamos com um peão a menos e chorando. E o problema é que tem uma chance de promover para a dama aqui. Ele não faz isso. Vamos só atacar como um bobão, forçando um avanço, se essa for uma opção. Cavalinho aqui é uma ideia, cutucando em todo lugar e salvando. Isso não deveria funcionar, mas eu não consegui entender por algum motivo bobo. E agora estou meio triste. Deixa eu colocar o espremedor em algum lugar para não ter saltos. Se alguém cutucar a gente foge. E tentaríamos avançar, avançar, capturar, capturar. Alguma coisa assim. Mas eu não acredito nisso. A gente não acredita que dá conta. Dá para avançar com a ideia de expulsar isso. E então talvez ele sente aqui. Em algum lugar. De alguma forma a gente perdeu isso. Quero ir lá, mas é complicado. O pônei, eu não sei. Onde foi que realmente estragamos tudo? A gente nunca viu ninguém fazer esse sacrifício insano do cavalinho. Não tem como isso ser bom, mas o cara do xadrez do amor diz que esse é o caminho. Isso é problemático, porque eu não posso ir a lugar nenhum. E se eu voltar para algum lugar, fico com medo dele vir aqui e incomodar a gente. Será que a gente pode enlouquecer? Não, ele captura aqui. E se eu capturar aqui, é uma linha de mate. Podemos tentar a ideia de salto, mas não tem ângulo. Já era, está perdido. Vem cavalinho aqui. E aí talvez tenha uma discoteca na casa para incomodar ali. Estamos sendo fritos. Ok, talvez a gente devesse ter colocado a peça ali só para dizer que não vai ter salto. Em algum momento, o cérebro se desconectou durante o jogo. E estamos fritos. A gente estava mandando bem no último vídeo do Giga Gigadame, mas agora é a nossa vez de ser fritado. Tá tudo bem. É só um peão a menos. Tem uma pressão aqui. Dona Dama está salvando, mas nada de especial. De alguma forma, isso é muito forte. Tipo, mesmo se eu for ali, avançar, avançar, trocar, trocar, depois vamos precisar do sacrifício.
Eu nem gosto de colocar o suquinho ali, mas a gente só não queria que o cavalinho pulasse. Então, a dama aqui é uma ideia, que não é tão ruim, porque tecnicamente ele não pode ir ali, já que a gente captura e entra num ângulo de cravada. Mas o mano pode ir ali com umas ideias de salto. Então, que comece a loucura. Ele pode simplesmente ir ali. A gente avança, traz a torre e ganha o biscoito. E aí ele vai pulando, cortando e se livra do meu suquinho favorito. Espera. Posso colocar o gordinho ali? Tecnicamente atacando o suquinho 2 vezes, atacando o pônei uma vez. E o que estamos aprontando? Eu posso simplesmente capturar aqui, deixar o pônei fugir. Ou posso capturar aqui, mas aí o cara vai sobreviver. Então, tecnicamente, temos que capturar. O pônei vai pular com a ideia de incomodar todo mundo. Não. Acredite nisso. Quer dizer, eu gostaria de colocar a dama aqui e jogar a torre aqui, mas será que temos tempo? Vamos ver, ele vai pra cá. A gente vai pro canto. O cara devora o doce. E aí ele não foi por aí. Achei que ele fosse. Ele foi pro outro lado. O que parece meio suspeito. A torre aqui parece interessante. E se ele colocar a dama aqui, o senhor peão está perdido. Então a dama aqui parece uma opção. Mas o peão ainda está em pânico. Além disso, não temos uma torre aqui. Tipo, quero dizer, torre aqui, tem um cavalo aqui para salvar. Então, meio que temos que avançar o peão. Acredite nisso. A gente acredita nisso? O cavalo também pode pular para cá. Ou talvez eu devesse pular com o cavalo por aqui, deixando ele fazer o que quiser para a gente poder entrar. Não sei, cara. Sinto que a essa altura a gente está exagerando demais. Dama aqui com a ideia de entrar. Ataque duplo parece bem bom. E depois da dama aqui, sei lá. O que a gente está fazendo? Cavalo pra cá. Mano, talvez eu sei lá. O cavalinho tá prestes a entrar. Deixa eu pular com o cavalo. Dizendo que se você for lá, a gente tem isso pra salvar. E estamos dando cheque. Temos possibilidades de contra-ataque. Isso meio que virou uma bagunça. Ok, ele está ameaçando um mate em um lance. Problemático. E se eu salvar, ele simplesmente ganha o peão e diz que está feliz. Mais ou menos isso. Como se fosse só um peão de graça. Eu nem consigo salvar ele. Eu posso ir lá com o presente dele. Posso voltar com a peça ruim dele. Posso dar cheque, tomar, mas aí tem um mate. Então a gente só chora feito criança. Um peão a menos lá e outro peão a menos aqui. A dama toma e fica simplesmente melhor. Porque se eu trocar as damas, nem dá pra tomar aqui porque está simplesmente perdido. Estamos completamente perdidos. Nada está dando certo pra gente. Estamos com 2 peões a menos e chorando. Bem, essa foi uma vitória triste. Eu nem sei o que dizer. Torre aqui é uma ideia pra cutucar a dama. Cutuca desse jeito. E a gente é tipo um Pokémon? Não sei. Então a dama captura, a torre captura e talvez a esperança seja recuperar o peão de alguma forma mágica. Isso não tem salvação. Estamos com 2 peões a menos e não tem jeito. Me dá um peão, por favor. Tecnicamente, ele pode só ir ali, cutucar aqui, e a gente não dá conta. Cheque e bobo o suficiente. Dá o peão pra gente. A gente poderia ter pegado por aqui? Não, aí tem um peão aqui pra salvar. Então não era pra ser. Colocando a torre aqui, a gente impede isso. Mas não é tão evitável assim. Ele pode avançar o peão F salvando tudo. Mas pelo menos avançar o peão F pode enfraquecer o rei. Não que a gente tenha alguma coisa rolando, mas talvez a gente pule. Pule. Cutuca desse lado, torcendo por um milagre. Eu não sei o que isso faz, mas ataca a torre e ele vai conseguir os 3 conectados. Posso sacrificar e capturar, mas não tem cheque. A gente só chora. A gente só chora. Os 3 conectados estão vindo aí. E a gente pode pular para onde quiser, mas não conseguimos. Acho que foi uma verdadeira aula do cara do xadrez. Nossa torre não conseguiu nada. Não podemos avançar. Não conseguimos enxergar. Ok, tecnicamente conseguimos ver, mas não podemos pegar porque está cravado. Então o C era uma ideia, mas a gente não viu. Ok, comecei a avançar. Não sei, tentando avançar. Tomar, enfraquecer alguma coisa em algum lugar. A gente vê um milagre? Não vemos. Ele tem 4 minutos no relógio. Talvez tecnicamente dê para ganhar no tempo. Ainda há alguma esperança de vitória pelo tempo. Na verdade, não. Ok, se o cavalinho sair, tem um cheque. Então esse é o plano. Não sei por que ele foi para lá, mas ele está de boa. Ele está de boa. Estamos tentando capturar. Provavelmente veio aqui e só ficou de boa de novo.
Não podemos jogar F, o cavalinho está lá. Acreditava que ele podia vacilar. Acreditava que o gatinho era um bobão, um grande bobo. Então, o que fazer? Eis a questão. Eu gostaria de capturar, pular para algum lugar, dar um cheque. Queria ir lá, mas é por isso que Hulk foi lá. Quero ir para o C, mas não podemos. Quero ir para o F, mas não podemos. A gente chora. Vamos para o F, assim a gente pode manobrar a torre. A torre pode vir aqui, atacar isso e controlar todas as casas. E isso é meio um pesadelo. Sim. O cheque no cheque-mate. Essa é a parte boa. Mas está condenado. Novamente, vamos avançar aqui com a ideia de dar o cheque. O nosso cavalinho está sendo intimidado. Queremos capturar desse jeito e capturar de novo, mas aí ele ainda fica com 2 peões a mais. Ok, abriu a coluna H. Tentamos saltar. Ele captura. Não podemos capturar aqui. O problema é que ele pode capturar, e nós não podemos porque ele pode capturar devido à ação do PP. Perdemos toda a ação. E o peão vai cair? Tecnicamente não. Mas tem um cheque vindo, o que é um pouco problemático. Sei lá, a gente simplesmente diz não. O mano captura. A gente captura, ele captura, a gente captura, e sobrevivemos por mais um dia. Sobrevivemos por mais um dia só pra chorar. Ainda não dá pra capturar aqui. Não dava pra avançar porque ele poderia ter dado o cheque e ganhado a torre no canto. Estamos fazendo o nosso melhor. Torre aqui pode ser uma ideia, mas aí a gente pode capturar se a torre for por esse caminho. Então ele pode vacilar. Ele tem 3 minutos e 30 segundos para encontrar uma vitória, quando está apenas 2 peões na frente e completamente dominando a gente. Acabando com a gente. Ele capturou o peão. Quer dizer, tecnicamente eu posso capturar aqui também e depois capturar ali. Então temos opções. Não tenho certeza de qual é a melhor escolha. É o cheque. Ele poderia dar cheque na gente. Não sei se foi bom. Provavelmente dava para sair andando com o rei. Então ainda estamos com 2 peões a menos. Ele está avançando. Nada legal mesmo. Eu gostaria de colocar a torre aqui e cutucar, mas ele vai lá e salva. E nosso cavalo não está fazendo o trabalho que deveria fazer. Mano, isso é pré-matação. Tipo, empurra, captura, captura de volta. De alguma forma eu posso sacrificar isso por esses 3 e aquilo. Talvez eu tenha uma chance de lutar, mas como uma chance de ganhar no tempo. Mas ainda há esperança. Acredite em si mesmo. Nunca, jamais desista. Pra onde esse cavalo burro tá indo, cara? Pra onde esse cavalo burro tá indo? Ele tá tentando dar cheque e ganhar um peão no canto. E eu nem posso jogar a torre aqui porque tenho que me preocupar com o cheque. Ele salva isso. Isso é irritante. Deixe eu salvar o senhor peão. Está perigoso aqui fora. Está muito perigoso. Mas temos que deixar o peão viver. Quero dizer, ele pode simplesmente trocar este por este e conseguir os peões passados, mas ele foi chamado de volta. Não, minha torre se foi. Ok, tudo bem. Não, não está tudo bem. Ok, podemos ir ali, proteger o peão. Assim o peão sobrevive. Ele está ganhando completamente. Temos que salvá-lo. Temos que salvá-lo. Avançar é uma ideia, e ele não pode capturar porque o cavalo está caindo. E talvez a gente consiga fazer alguma mágica, mas talvez tenha uma ideia de cheque. Ele não caiu nessa. É isso aí. Vai, cavalo, vai! Talvez esse fosse o melhor caminho a seguir aqui. Não tem como a gente cutucar o peão. O pesadelo é real? Agora ele pode simplesmente andar, fazer o que quiser. Onde está todo o tempo do mundo? Empurra. E aí a gente pula. E aí ele também pode pular. Ele precisa de algum tipo de empurrão, mas captura, captura. E aí ele fica com 2 peões passados. Então, tudo fica meio que muito bom para ele. Queria só incomodar. É tudo o que podemos fazer. Pula, pula, pula. E ser irritante, irritante, irritante. Vida irritante do Senhor Rei. Mano, pode ir lá. Podemos dar cheque. E ele nos prende. Não prenda o cavalinho. Deixe o cavalinho de boa. Ele também pode dar cheque. Parece um cavalinho que está prestes a morrer. Mano, corre, cavalinho. Se eu fosse lá, vacilamos com o cavalinho. Achei que podia ir lá com esse cheque para forçar uma troca. Se o cavalinho tivesse sobrevivido, a gente poderia ter feito alguma coisa. Mas isso aqui é simples. A gente tinha que deixar o cavalinho viver. Poxa, se o cavalinho tivesse sobrevivido, a gente poderia ter arrancado uma troca. Mas sem isso, está tudo perdido. Poxa, a gente chora, chora, chora. Não vamos desistir porque somos maus assim. Ele tem todo o tempo do mundo para descobrir. Ele vai fazer a coisa em 1 minuto, eu acho.
Negócio simples, simples, homem de negócios. Negócio simples, simples. Faça a caminhada. -8. Onde tudo deu errado. Hora da análise do jogo. Uma jogada brilhante. Aquele sacrifício de cavalo foi tecnicamente correto? Talvez tenhamos estragado o sistema Londres. Ok, capture os peões da coluna C. E esse é o caminho. Foi só um erro com o peão. A gente só entregou. E então a gente tenta. Rainha aqui é pra salvar a gente do jeito que a gente ganha, Barack. E ele só tá amassando a gente aos poucos. Aparentemente, trazer a rainha aqui foi uma tentativa. Fomos por esse caminho. E aparentemente, essa foi outra tentativa. A gente tava ganhando o peão, eu não vi isso. Fomos com a rainha aqui e só entregamos, né? Negócio muito limpo pelo homem do xadrez. E acho que ele nunca vacilou. Trocou todas as peças leves. Ele só amassou a gente. Brilhante sacrifício de cavalo para nos colocar em xeque. Será que a gente consegue se recuperar depois daquele jogo horrível, horrível contra o xadrez do amor? Eu estava esperando uma abertura trapaceira, mas recebemos o deprimente D4. Então, vou colocar nossa fé no panda das gafes. Talvez a gente vá saltar com o cavalo, colocar a peça ali, rocar. E é assim que se faz. É assim que se faz. Apete para o espremedor, cavalo ali. Ele pegou o peão. Então não tenho certeza do que o catamã está aprontando. Mas vamos tentar não ficar tiltado, porque aquela derrota foi discretamente irritante. Enfim, foco. Concentre-se. Coloque a peça ali. Roqueie como um bom gatinho e ainda vá para o negócio do bebê pônei C. Um panda dourado do vacilo está pronto para qualquer palhaçada. Não tema, apenas acredite no panda. Confere aí, assustador. Tecnicamente, poderíamos pular aqui, improvisar, tentando trocar umas peças. A improvisação é o caminho. Nunca tem erro com isso. O mano pode voltar e dizer não, nada de troca se quiser. O mano pode pegar aqui. O mano pode pegar aqui. O mano pode fazer o que quiser. Não é uma jogada que ele achou que eu faria. Por isso ele está pensando, tentando entender. Se ele fizer o roque e fizer alguma coisa, vai ter uma peça de graça. Então ele meio que tem que vir aqui ou capturar em algum lugar. Esse cheque parece bom, mas ele pode simplesmente entrar e não é tão bonito quanto parece. Mesmo tendo umas brincadeiras de ganhar com cravada, umas ameaças, uns ângulos malucos. Deixa o gatinho resolver isso. Ele realmente não gosta desse cavalinho pulando por algum motivo. Ele captura. Se eu capturar aqui, o herói salva. Então deixa eu capturar desse jeito, forçando o Sr. Juicer a realmente fazer a troca, porque se ele sair, o cavalinho vai morrer. Então ele precisa ser o campeão das trocas. A gente capturaria de volta, e aí o cavalinho teria que ser algum tipo de campeão de pulos. E a gente ficaria feliz. O negócio, D4, dele foi neutralizado em 15 segundos. Vamos conversar no centro. Se eu for de C, mano, ele pega, a gente recaptura. Ele pode entrar e ganhar um peão. Eu sinto que temos algumas chances de dar cheque, mas vamos manter simples. Traz o Sr. Juicer e salva o peão, depois parte para o negócio de C com o cavalinho aqui. Acho que às vezes, devagar e sempre, não é nada mal. Estamos deixando o gatinho fazer roque. Estamos deixando o gatinho pular com o cavalinho. Estamos deixando o gatinho descobrir sozinho. Talvez não fosse o caminho certo. Parece meio estranho. Talvez eu só vá de C e pule devagar com o cavalinho aqui. O peão está meio suspeito, não vou mentir. Meio sozinho. É, todo sozinho com o peão, cara. Beleza, vamos pular aqui. Estamos jogando de um jeito muito estranho. Tipo, meio que quero ir aqui com a ideia de ir ali. Estranho. Posso ir lá, mas a gente não ganha com isso. Ele pode simplesmente ir pro A e a gente corta os pulos. Pula o pônei no final. Não vai dar certo. Mas ele tá tentando ficar lá. Ele tá sempre lá. Quando a gente só troca e ele só fica de boa... Mas o Sr. Pônei tá fazendo o melhor dele para ser o pônei número 1 do mundo. Ele, sabe, senta aqui, cutuca isso, aquilo, tudo. Fica meio que num estilo Pokémon, talvez. Pode avançar aqui para não deixar ele avançar e evitar qualquer tipo de ideia de salto do cavalo. Eu não odeio tanto a posição quanto odiava no começo. Então acreditamos que podemos estar aprontando alguma coisa. Talvez a gente consiga realmente se recuperar depois de uma pequena escorregada. Vamos acreditar nisso. Então, vai de F. Ir de F é interessante, mas eu tenho que capturar. Ele vai precisar capturar com a dama para evitar que o peão fique vulnerável. Mas esse cavalo pode se tornar problemático. Tem um ângulo de ataque. Então não temos tempo. Precisamos recuar e ele pode ganhar um peão. Mas é um lance muito, muito comprometedor. Não é um lance que você quer fazer assim, de qualquer jeito.
Mas talvez você possa fazer se sentir que é o certo. Se você estiver sentindo, você pode fazer isso. Beleza, mano. Faltam 6 minutos. Pensamento insano do Catman. Ele realmente não gostou das nossas maluquices com o cavalinho pulando na abertura. Ele ficou pensando por uns 43 segundos, ali. E agora tem outra coisa profunda. O que será que ele está aprontando? Dama ali. Deixa meu cavalinho parar em alguma casa. Tomem-se. 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 E o pônei vive. Então não é assim. Empurre. Podemos tomar, manter a defesa. Ou ele está dizendo que depois de empurrar, tomar, ele pode empurrar aqui, cutucar ali, e o pônei morre? Essa é uma afirmação razoável. Talvez ele não devesse saltar então. Talvez devesse ter colocado a torre aqui para salvar o peão. Ele fez aquilo. Eu nem sei o que isso faz. Eu não faço ideia do que isso faz. Tecnicamente, ele está com um peão a menos. Ele está dizendo que o cavalo não consegue sobreviver. Mas, no meu cérebro burro, achei que podia sacrificar desse jeito, conseguir a defesa e depois trocar. E é só uma grande sequência de trocas. Tipo, ele pega um peão, a gente pega um peão, todo mundo pega um peão. Todo mundo fica feliz. Então tem que meio que capturar com o rei, porque se você capturar aqui, a gente só fica feliz. Não dá para dar um cheque, quer dizer, até tem um cheque para dar. Então, a troca de damas é só um final de torres com 6 peões contra 6. Eu gosto da ideia de dar o cheque, empurrar ele para trás e depois trazer uma torre. Ele vai tentar defender isso. Sim, eu realmente gosto da ideia, mesmo que não seja tão sofisticada. Eu queria poder ir para um lugar melhor, tipo por aqui. Não era para ser. Ele volta. A gente traz a cavalaria. Gostaria de fazer um esforço. Gostaria de trazer a torre. Se esse peão estivesse em outro lugar, a gente estaria mandando bem. Beleza. Onde está a dama agora? Que se dane. Não sei se tem um cheque aqui. Eu gosto da torre aqui com a ideia de dobrar, mas ele pode avançar. E se eu colocar a dama aqui, ele avança e a gente entra. Acredite na atividade da torre. Ele tem a torre aqui para salvar o peão. Então, mesmo que eu dobre, não acho que estamos tão bem assim. Mas estamos assustando. A gente mete medo, vamos dobrar, vamos triplicar. E eu não sei. Esse é um peão chamado de peão atrasado, e isso pode causar muitos problemas. Talvez Rukia fosse uma opção melhor e tal. Mas não era para ser. Rukia vai para o contra-ataque, mas vamos avançar. Então não estamos muito preocupados com isso. Mas vamos ver, cara, qual é o plano? Avançar. Tentar desviar o gordão não funciona porque temos a dama aqui. E se tentarmos desviar, o peão vai morrer. Então a tecnologia de desvio não está disponível. Temos 8 minutos no relógio de jogo da velha. O gato tem 4 minutos e 20 segundos. Temos o dobro do tempo. A pressão está no gato. Ok, talvez Rukia tenha a ideia de defender o peão de alguma forma. Escolha interessante. Ou talvez seguir pelo outro lado. Escolha interessante de novo. Podemos jogar a dama aqui para pressionar, mas ele tem a torre aqui para salvar. Ele vai fazer isso mesmo. Eu queria dar um mate aqui, mas não temos essa possibilidade. Eu posso, sei lá, tentar uma abordagem de pressão, mas não está realmente disponível. Ou posso tentar o ângulo do ataque triplo. Torre aqui é o jeito de salvar, mas não temos o sacrifício, certo? A gente não tem essa coisa de triplicar. Posso jogar o peão aqui para impedir o avanço, mas não acho que estamos criando muita coisa. Torre aqui é só enrolação. Vou avançar o peão para controlar tudo. E aí talvez eu possa colocar a dama aqui. Parece arriscado. Parece que voltamos no tempo. Recuamos. Movemos para trás, não sei. Posso colocar a torre aqui e capturar? Não. Mesmo assim, não dá. Então não vai rolar. O rei aqui tem uma escolha. A torre aqui tem uma escolha. Digamos que não pode avançar. Temos a tripla situação. Você tem a tripla defesa. Você decide o que quer fazer porque a gente só fala atacar. Vamos avançar o peão para cobrir problemas na última fileira e depois colocar a dama aqui. Te forçar a se comprometer com alguma coisa. E então, no momento certo, ir para algum lugar e fazer o sacrifício. Beleza, mano, com ataque duplo, nada legal mesmo. Ou eu posso capturar o peão, certo? Mano, com as mini táticas. As táticas mais cruéis. Ele não pode capturar aqui porque a gente ganha essa.
Táticas de bebê para bebê mesmo. Ele pode jogar a torre aqui dizendo que a torre está morrendo, e aí você ganha essa. O cara tá mandando bem. Mas depois da torre aqui, provavelmente podemos ir ali, bloqueando isso. E se ele tentar capturar aqui, a gente ganha esse peão. Quer dizer, é só um peão, mas cada peão conta. É o que dizem. Ele pode voltar e salvar o peão também? Tecnicamente, sim. Você vai lá, volta, e se você capturar, pode capturar, e trocar a dama por 2 torres, o que é bem interessante. Então acho que esse 2400 pode estar com um pouco de problema. Um peão é muito pesado para carregar. Ele não consegue carregar o peso desse peão que ele deixou escapar demais. Ele vai sacrificar. Eu vejo, mas não vejo. Eu tenho que capturar. Mano, tem que capturar. Nós temos que capturar. E então o plano dele é dar o cheque. E quando meu rei for para lá, ele captura por aqui e sobrevive. Beleza. Faz muito sentido. E se eu for para 7? 7. Ele consegue salvar. E se eu for pelo ângulo de cutucar, tenho certeza de que o final com a torre deve ser favorável pra gente. A gente acredita no final com a torre. Tecnicamente, eu também posso levar o rei pra cá. Digamos que eu vá pra lá. Ele captura o peão e a gente fica ativo. Vamos supor que seja ali. Deixa ele capturar. Provoca a torre desse jeito. Ele defende daquele jeito. A gente segue de algum jeito. E estamos dizendo que vamos apertar ele. Final real com a torre, apertando e fazendo manobras. Aperto completo. Torre, aqui é o jeito de salvar o peão. O avanço está lá, toma. E então talvez possamos jogar a torre aqui e dizer que ele tem atividade. Todo mundo gostaria de dizer que eu sou quem está ativo. Beleza, me dá o peão. Avanço quebrado, toma para tomar. Podemos ganhar o peão, e depois eu não sei. Podemos dar alguns cheques. Se ele voltar tentando salvar, então vamos de torre aqui e ficamos ativos no peão. Então, depois de toda essa manipulação e movimentação, vamos acabar ficando com um peãozinho a mais, o que é bem legal. E ele não tem uma sequência de cheques para ganhar isso, o que é bom. O cara gosta de peão. A gente fala, não pega o peão, cara. Beleza, vamos avançar. Todos os peões estão protegendo. Talvez eu pudesse ter avançado por ali. Poderia. Posso ir ali cutucando o peão ou a gente só espera? Não sei. Estamos tentando descobrir exatamente como queremos fazer isso, mas meu cérebro não consegue encontrar o método correto. Ok, vamos dar o cheque. O rei vai andar? Pelo visto, não. Vamos só avançar. Garanta que ele não possa capturar esses dois e depois esses. Estamos tentando avançar e criar algum tipo de simetria e dizer que um dia teremos um peão passado. Não sei exatamente o que é isso, mas um dia. Podemos ir até lá, encurralá-lo. Ele simplesmente errou com o peão? Na verdade, não. Deixa eu avançar para esse peão morrer à toa. Torre aqui não adianta, porque podemos capturar e salvar. Então ele realmente vacilou. Beleza, agora ele tá só 2 peões na frente, de boa. Cheque não é nada, a gente se esconde. Avançar nunca é uma opção. Ele não tem tempo para avançar. O cara pode tentar, mas vai se dar mal. Beleza, tecnicamente ele tá dizendo para capturar aqui, e aí pelo menos vai ficar com peões dobrados. Essa é uma situação que eu não queria que acontecesse. Mas eu não consegui descobrir como evitar que isso acontecesse. Então agora estamos presos de novo. Torre aqui. Bro pega o peão. A gente vai para algum lugar. E é empate. Ele é meio habilidoso com a mão ali. Posso ir ali, mas isso não muda nada. Então eu só espero. Se avançar, dá para capturar. E aí, o que a gente faz? Se eu avançar o peão, ele já sabe o caminho. Ele simplesmente sabe que o rei tem que ficar aqui. E não tem como progredir. Tipo, meu rei pode tentar andar, mas ele nunca vai conseguir. Eu preciso do rei aqui, mas não temos isso. Eu vou para o raio brilhante, eu vou lá. Ele captura o peão, eu avanço. E então, ele chega a tempo. Então precisamos avançar o peão para o rei ir até aqui. Aqui? Para algum lugar. Não, isso nunca dá certo. Simplesmente nunca dá certo. Para onde quer que o rei vá, é um empate simples. E se eu for lá, ele simplesmente captura o peão e o peão dele avança a tempo. Eu posso tentar. É só um empate tão simples. Ele nunca vai capturar o peão. Vamos tentar tirar o rei dali. Mas 60 segundos. É tempo demais para ele cometer um erro. Vamos tentar ativar o rei, mas isso aqui é final básico de peão de torre para qualquer iniciante na escolinha.
Ele sabe que quer ir por trás. Dá cheque desse lado. Dá cheque do outro lado. Eu quero ir pra lá, mas... Se eu for pra lá... O que o cérebro tá pensando? Ele vai dar cheque, né? É, ele vai dar cheque. E se eu colocar a torre aqui com a ideia de capturar, eu meio que quero ir, sei lá, com o rei pra cá e depois mover a torre pra algum lugar. Ele captura o peão e eu dou o cheque e pego, mas ele ainda tá tranquilo, né? Eu sinto que ele ainda tá de boa. Vou tentar ser um cara mais ativo, mas não tenho certeza exatamente. A gente não sabe o que tá rolando. Pelo menos ele tá gastando um tempo porque não tem certeza. Então, qualquer lugar que eu mova a torre é só um cheque. Então meio que não adianta nada. Isso foi meio burro da minha parte. Ele tá entrando em pânico. Na verdade, não. Mas, no fundo, ele nunca vai capturar o peão. A torre pode dar o cheque. Eu preciso avançar de uma forma boa. Eu tenho a chance de colocar a torre aqui. A torre captura o peão. Eu dou o cheque. Aí a gente entra em trocas. Mas ele só leva o rei pra cá. Espera. Será que isso funciona? A gente vai pra lá. Ele vai pra lá. E a gente encurrala, mas ele tem um avanço. Não funciona pra gente. Cocos tristes. Cocos muito tristes pra gente. A gente precisa do avanço, mas não tem. Se eu avanço o peão, ele dá o cheque. E a gente chora. E eu não sei. Estamos fazendo o nosso melhor. A gente gosta de levar o rei pra cá. Se ele pega o peão, a gente pega a dama. Se ele pega aqui, será que a gente acredita que esse é o caminho? Eu não acho que esse é o caminho. Ele pode simplesmente esperar o dia todo. E a gente chora. Infelizmente, a gente só precisa ganhar dele no tempo. É uma estratégia triste, muito triste de ganhar no tempo. Eu achei que a gente podia ganhar de novo agora, mas não dá. O cara tá de boa demais. Ele pode, sei lá, só relaxar. A gente não tem como avançar em lugar nenhum. Não tem como cravar nada em lugar nenhum. A gente pode tentar ser esperto, mas não tem truque nisso. O cara pode dar o cheque. O cara pode pegar o peão. O cara pode fazer o que quiser. Não sai daí, cara. O senhor peão pode morrer. Tome cuidado. 30 segundos para ele. É uma chance suja de ganhar na bandeira. É uma daquelas chances bem sujas de ganhar na bandeira. A torre aqui aceita o empate. A gente não aceita o empate dele. Queremos dar cheque e ganhar um peão. Mas isso não vai acontecer. Dá o cheque. Obriga ele a recuar. Tenta fazer ele errar o peão. Mas ele não vai errar o peão. Então a gente só não faz nada. Pode capturar, mas de novo é empate. Então, infelizmente, isso nunca dá certo pra gente. Um pouco triste, tipo um coco murcho. Podemos avançar? Podemos, mas não tem nenhuma tática de cravada que ganhe. Não tem vitória. Não tem nada pra gente. Eu posso capturar, mas mesmo assim não dá certo pra gente. Esse é o problema. A gente precisa de uma cravada. A gente precisa de uma vitória. Mas a gente não tem isso. O mano vai dar cheque na gente o dia todo. Tá querendo mesmo um peão ou o quê? Não é legal, cara. Tá realmente tentando ganhar meu peão favorito. Nada legal mesmo. Bem nada legal. Quero dizer, a gente também não foi muito legal com esse lance de ganhar na bandeira. Mas é o que é. Você tem que fazer o que tem que fazer se quiser ganhar. Às vezes eu sou assim mesmo. Achei que era um mate por um segundo. E é meio louco. Um jogo muito estranho que eu achei que estava ganhando depois de ficar com um peão a mais. Mas nunca ganhei. Ganhei brilhantemente. Ok, vamos ver, Sr. Fish, o que estava acontecendo com esse lance D4. Porque na abertura eu estava muito feliz. Então o peãozinho aqui não era o caminho. O plano com o peão C foi o que seguimos, mas fomos um pouco devagar demais. E aí isso ficou no caminho. Esse é o sacrifício brilhante. E eu achei que estava mandando bem aqui com esse lance da Rukia, mas aparentemente está igualado. Ele vacilou ao entregar o peão. Toma. E eu não sabia o que fazer. Acho que ele estava bem. 7-7 foi sugerido. Eu não gostei. Achei que ele poderia ir ali, mas aparentemente ele deu o cheque. Foi ali. E toma. E aparentemente esse avanço do rei está ganhando. Que doideira. Então ele veio aqui e salvou o peão, acabou trocando. E isso foi melhor, mas eu simplesmente não consegui encontrar uma forma de progredir. A gente estava tendo dificuldade para fazer qualquer tipo de progresso. Isso é ruim. Eu achei que ia ganhar o peão, mas o sacrifício até que foi bom. Vida triste. Só precisava ir A, B e levar com calma. Empurrar o peão da torre foi questionável. E de novo, foi aqui que a gente errou. Isso, aquilo, isso. Isso é ruim. Porque a gente pode colocar a torre ali. Deixa o peão morrer e depois corre com o rei para algum lugar. Então colocar a torre desse jeito era só para empatar. E eu acho que ele nunca errou nisso. 0 cravado o tempo todo. 0 cravado o tempo todo. Até que no final ele achou o mate em 1.
Vamos terminar com uma vitória. Quero dizer, a última partida também foi uma vitória, mas uma vitória limpa, com um elo baixo, porque o chess.com ficou com pena da gente e ainda nos deu o conforto do Londres. Então vamos colocar nossa fé no verdadeiro. No verdadeiro e único Londres, e derrotar o oponente de 2100. Pegaram mais 2, e no geral, a gente ganharia o quê? Mais 1. Então, que delícia! Mais 1. Então ele foi para esse lance, e meu plano contra esse lance é simplesmente avançar o peão. Digamos que se ele rocar, eu vou avançar. Se ele disser para avançar e a gente não puder avançar, então vamos precisar fazer um negócio de pular com o cavalinho. Tentar pular com o cavalinho aqui? Talvez. Isso parece meio que, não sei, me deixando cravar. Negócio estranho, estranho esse peão aqui. Mas ele ainda não rocou, então não dá para ir muito longe. Tipo, sabe, atacar. Mas a gente está ficando bem. Mano, se capturar aqui, a gente pode recapturar. Tem potencial para sacrificar. A gente meio que ganha uma cravada de graça. O gordinho está pronto para entrar na festa. Pressão aqui, ali, em algum lugar. Quer dizer, mano, ele só tem 2100, então faz sentido que ele seja meio ruim. Não precisamos zoar ele. Nem sei o que dizer. Cavalinho aqui. E como você salva o peão? Acho que você não salva. Acho que não. Você pode fazer o roque, mas aí você simplesmente perde o peão. Isso faz sentido. Então é só um peão perdido. Sim. Acho que às vezes, um 2100 é ruim assim mesmo. Você simplesmente entrega o peão sem motivo. O problema é que você não pode avançar porque leva um cheque e a torre morre. Então, o roque é a opção, mas ele não queria fazer isso. A gente pega o peão, ele move a torre para algum lugar. E eu não sei. A gente fala nhaque, 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 a gente vai ficar gordo. Ele vai lá. Podemos voltar para discutir um pouco. E a gente realmente não está interessado nessa história de torre. Vamos fazer o roque se a gente quiser, ou podemos simplesmente colocar a dama aqui e atacar feito um maluco. Então ele deu a torre pra gente porque eu não faço ideia do porquê. Posso capturar aqui, deixar o cavalinho morrer, mas é só uma peça de graça, cara. Tipo, nem é uma troca. É de graça, sem açúcar. Tudo de graça. Ok, você pode dizer que o cavalinho está preso. Ele nem tentou ganhar esse peão. Então eu meio que vou jogar o peão F e salvar meu peão central. Esse peão está meio vulnerável. Mas será que jogamos o peão G tentando salvá-lo? Ou podemos simplesmente fazer algum tipo de roque longo. Eu meio que gosto disso. Só relaxar, fazer o roque longo, se esconder ali. Cada peão está protegido. Podemos tentar algo com o peão G em outro momento. Tecnicamente, estamos com a qualidade a mais, então a vida está ótima. Não tenho certeza do que o rei faz aqui. Tinha um lance de dama capturando o peão ali. Ele está jogando tão mal que eu nem sei o que fazer. Aquilo foi literalmente de graça. Eu não vi. E agora a gente só amassa ele fácil. Esse jogo está ruim. Não jogue xadrez, por favor. Beleza, então a gente só vai batendo, batendo, batendo e vamos derrubar o garoto, roubar os presentes dele e sair correndo. Esse jogo nem foi divertido. Ele está tentando criar algum tipo de jogada. Ele está dizendo que o Sr. Juicer vai pegar a torre. Então ele só bloqueou. Isso bloqueia meu Juicer, mas é um pequeno preço a pagar pelo bem maior da sociedade. Ele está avançando alguns peões, esperando por alguma bagunça com a gordinha. Podemos ir lá e salvar isso se quisermos, ou podemos simplesmente enlouquecer. Uma gordinha não consegue entrar. Ela é gorda demais. Meio que gordofobia, não é legal. Vamos pegar mais um peão. Isso nem está lá para cutucar. Eu nem sei o que dizer. Vamos só avançar. Eu poderia ter jogado a torre aqui e ganhado o peão, mas nesse ponto a gente só quer entrar. O que foi preciso para encontrar a entrada. A torre aqui estava lá. O peão aqui está lá. Ele pode avançar, sacrificar para dizer que seus peões não estão deixando você entrar, mas a gente vai começar a avançar nesse ponto. Se você capturar aqui, o senhor peão entra. Você nem ganha isso. Sim, não tem mate. A gente cobre isso. Alguma jogada boba, tipo a dama aqui dando cheque em um ângulo, depois a torre ruquia em outro ângulo, e aí você está perdido. Que situação. Tecnicamente, ele pode capturar esse peão e cobrir isso, e o jogo continuaria tecnicamente. Esse é o jeito técnico. Então talvez avançar aquele peão desse jeito não tenha sido a melhor jogada. E a gente deveria ter encontrado uma maneira melhor. Estamos devolvendo alguns peões para as pretas, o que não é legal.
Mas a posição está tão boa que a gente pode se dar ao luxo de trocar as torres, cometer um erro, não sei. Levar a dama para algum lugar procurando uma entrada e ganhar a partida. Eu gosto da ideia de levar a torre aqui e depois a dama aqui, e dizer que assim que eu der o cheque, essa torre vai entrar. E acabou. Ele pode jogar barraque, mas a gente captura. Então, videm do Chab. Depois de capturar, a gente pode até capturar com a dama, ameaçando o lance de mate. Mano, espera aí. Eu nem sei o que é isso. Eu pego, ele pega. Esse é o plano? E se eu pegar a torre? Se ele pegar aqui, a gente só pega aqui. Mas talvez, depois dessa história de pegar a torre, ele pegue esse aqui no canto. Beleza? E aí, o que acontece? Eu nem sei. A gente pega o gordinho. E aí, o que acontece? Ele leva pro hack. E ele tem. Ele tem. Tem alguma coisa rolando pra ele. Não sei exatamente o que. Mas é uma ideia interessante pra ganhar o peão. Não vou mentir. Eu posso simplesmente capturar. Mas aí pode ser questionável, né? Pode ficar chato. Mano, é problemático. Não vou mentir. Então eu só quero capturar aqui. E mesmo não sendo a melhor jogada, isso tira o gordinho do tabuleiro, então deixa minha vida um pouco mais simples. Ele tem alguns peões, 2 separados, um em cada lado. Mas não era pra ser. Então meio que vou capturar aqui. E existe uma maneira de não trocar as damas e encontrar algum cheque? Eu realmente não vejo. Tipo, posso colocar a dama aqui, mas não tem cheque. Posso capturar aqui, ele pode recapturar. E então? É só uma partida lenta e trabalhosa. É só uma partida muito, muito lenta e trabalhosa. Temos 3 peões aqui, temos 4 peões aqui. Vamos encontrar a vitória aos poucos, desde que não percamos essa peça. Posso ir lá só para pegar o peão. Ele pode, sei lá, ir lá para tentar impedir. Dá pra gente um belo 7-7. E ele volta e começa a avançar. Tem que tomar um certo cuidado. Tem um peão que pode correr. Pode causar muitos problemas. Opa, e se eu for aqui, pedindo para você voltar? Deixa eu só avançar por aqui e ficar trocando peças. Será que estamos sendo burros? Possivelmente. A torre da coluna A também era uma opção para simplesmente ganhar o peão. Eu não sei por que a gente não foi nessa. Só faz isso, cara. Ele disse não. O que não é legal. Posso ir lá, trocar peças e dizer que o peão não vai fugir. Eu não sei. Por que é tão complicado ganhar um jogo que já acabou completamente? Tipo, já tinha acabado. A gente vai lá, ele pega, a gente pega, e aí eu não sei. Ele pode tentar avançar um peão, e a gente pode ir para algum lugar, e a gente acredita que não está ruim. Eu não sei. A torre pode ir lá e deixar o peão morrer e dizer que esse peão vai morrer um dia. A conversão é horrível. Vai ser meio louco se isso for algum tipo de fortaleza boba de final. Consigo ver isso acontecer. Consigo ver isso acontecer, cara. O que é isso, cara? O que foi isso? O que a gente está fazendo? A gente viu a torre e achou que o jogo tinha acabado, mas nunca tinha acabado de verdade. Eu peguei cinzas. Então, você pode pegar e tentar conseguir um peão passado, sacrificar isso, conseguir mais um peão passado, fazer esse peão passado andar e vencer. Então, existem coisas de perigo real, real mesmo. Mas a coisa boa depois de pegar é que mesmo assim a gente tem um peão passado. Então, vamos passar, passar e continuar passando até o final. Faz sentido. Então temos que avançar. Faz sentido. Mano, temos que avançar. Vamos avançar de novo. Por que não? Ele avança de novo, por que não? Nós avançamos de novo, por que não? E a gente dá cheque. Isso é bom. Essa é a maneira mais idiota de terminar o jogo. Tipo, eu nem sei o que dizer. Então ele quer uma dama, o que é um problema. Mas eu posso sacrificar a torre porque a gente ama o biscoito. Ele captura aqui. Tem o checkmate. Ele vai ali. Deve ter um mate em algum lugar. Que partida! Não há palavra para descrever, mas é uma coisa. Então podemos dar o cheque, colocar a dama aqui, torre aqui, dama aqui. E isso é o que era esperado. Para ser algum tipo de tecnologia de mate, mas é uma partida de Londres super, super estranha. Mas vamos olhar para isso porque não há nada para olhar. Então jogamos o sistema Londres, estávamos felizes, e isso deu errado. Fish queria saltar aqui, nós saltamos ali, e apenas dissemos que o desenvolvimento é o caminho. Como você disse, o cavalo aqui ganha o peão, ganha a torre e ganha o jogo. O melhor jeito era capturar aqui com o peão. De qualquer forma, a questão é, aquele final foi meio desastroso? Vamos ver rapidamente. Então ele capturou aqui. Poderíamos ter colocado a dama aqui e evitado a troca. Capturamos, capturamos, capturamos. E está ficando irritante. Mas Fish diz, não entre em pânico. É vitória de qualquer jeito.